Caro ouvinte, trago a minha saudação e, ao mesmo tempo, a informação do meu último lançamento, o livro Sistema de Registro Eletrônico de Ponto, Horário de Trabalho, Jornada de Trabalho, Repouso Semanal Remunerado e Descanso entre Jornadas. A marcação de horário de trabalho do empregado para seu empregador era apenas manual ou mecânico. A partir de outubro de 89, por meio da Lei número 7.855, de 24/10 de 89, foi dada nova redação ao parágrafo 2º do artigo 74 da CLT, que diz o seguinte: para os estabelecimentos com mais de 10 trabalhadores, será obrigatória a anotação de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme as instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período de repouso. A própria lei deixa que as instruções sejam expedidas pelo Ministério do Trabalho. Até a nova redação do parágrafo 2º do artigo 74 da CLT, era permitido somente o uso de registro manuais ou mecânicos. Após 10 anos, surge a portaria número 1510, de 21 de 8 de 2009, do Ministério do Trabalho e Emprego, com a finalidade de instruir e disciplinar o registro eletrônico de ponto e a utilização de seu sistema. Por ser uma instrução normativa complexa, com 31 artigos, a implantação do software e do hardware tem como base legal a consolidação das leis do trabalho, título 2º, capítulo 2º, horário de trabalho, especialmente o artigo 74, parágrafo 2º. Para a utilização do sistema de registro eletrônico de ponto, a empresa deve ter um horário de trabalho, uma jornada de trabalho, o repouso semanal remunerado entre jornadas e o intervalo para alimentação. Pausa para descanso em atividades especiais. E saber quem está subordinado ao horário de trabalho e quem não está. Diante da complexidade do assunto, resolvi editar o livro em referência. O sistema de registro eletrônico de ponto será aplicado em todo estabelecimento com mais de 10 empregados, tendo uma abrangência disciplinar, sendo um conjunto de equipamentos e programas informatizados destinados à anotação por meio eletrônico da entrada e saída de trabalhador na empresa e tem a finalidade de registrar fielmente as marcações efetuadas, não sendo permitida qualquer ação que as desvirtue os fins legais a que se destinam. Com a adoção do procedimento de usar o sistema de registro eletrônico de ponto, a empresa contribui para uma maior segurança jurídica para si e seus colaboradores. Tem uma participação mais efetiva do trabalhador, dando uma maior segurança durante o período de sua atividade laboral. Para os magistrados e Ministério do Trabalho, Emprego, dá uma maior autenticidade, certificando que o empregado pode assegurar-se da autenticidade e integridade das informações usadas no cálculo de sua remuneração, podendo tornar os processos na Justiça do Trabalho mais eficazes e rápidos, bem como redução de ações, pois tanto o empregado como o empregador têm documentos mais confiáveis como prova. Para a fiscalização do trabalho, aumenta sua eficiência e eficácia em sua auditoria fiscal. Procedimentos administrativos que a empresa deve adotar: troca de bobinas, disciplina para registro, distribuição física dos equipamentos e quantidade de trabalhadores por relógio ou por turno. Para uma redução de impactos, fazer uma interação com o sistema de acesso, uma distribuição física adequada dos equipamentos e disciplinar os empregados na apuração de exceções diárias, treiná-los e ter uma boa comunicação interna. Impactos administrativos. Desde que a empresa optou pelo registro eletrônico de ponto, é responsabilidade do empregador disponibilizar equipamentos em quantidade e capacidade suficiente para atender aos empregados. É também responsabilidade do empregador manter o equipamento com o papel necessário para a quantidade de registros que serão efetuados. Métodos para redução de impactos: aviso aos empregados, comunicado interno, interação com o sistema de acesso, distribuição física dos equipamentos. Recomenda-se de 1 a 2 registradores eletrônicos de ponto para cada 100 empregados, mudança de cultura, procedimentos internos, apuração de exceções diariamente, treinamento e comunicação interna e até punições.
Descentralização dos acertos, lançamento de abonos, acertos de marcações e justificativas. Responsabilidade do administrativo, troca e reposição de bobinas, geração de relatório e arquivos legais, mensal ou por demanda fiscal. Inclusão como usuária do Sistema Registro Eletrônico de Ponto no Ministério do Trabalho e Emprego. Toda empresa, para utilizar o Sistema de Registro Eletrônico de Ponto, é obrigada a cadastrar-se no site do Ministério do Trabalho e Emprego via internet, informando seus dados, qual o relógio e qual o software que está sendo utilizado. Os relógios poderão ser de leitor biométrico, sistema digital e leitor de barras, dotado de impressora, reproduzindo o comprovante de impressão para o empregado, cujo comprovante terá uma durabilidade mínima de 5 anos. O novo relógio deve possuir memória protegida, lacres que impeçam o acesso interno e de uso exclusivo, possui uma porta fiscal, gerando um arquivo-fonte de dados para o auditor fiscal do trabalho. Todos os requisitos são determinados pela Portaria 1510/2009. O Registro Eletrônico de Ponto tem a obrigação de registrar fielmente as marcações efetuadas, não sendo permitida qualquer ação que desvirtue os fins a que se destinam, horário de trabalho e registro de ponto. O parágrafo 1º do artigo 58 da CLT e a súmula 366 do Tribunal Superior do Trabalho determina a variação de horário de registro de ponto, como vemos a seguir. Parágrafo 1º. Não serão descontados nem computados como jornada extraordinária as variações do horário de registro de ponto não excedente 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. A súmula 366 do Tribunal Superior do Trabalho dispõe: não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações do horário de registro de ponto não excedente 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal. Para tanto, os empregados devem estar atentos à entrada e saída da jornada normal de trabalho. O intervalo para descanso ou refeição continuará sendo pré-assinalado, ou seja, a entrada e saída do intervalo para repouso e alimentação não serão registrados no registrador de ponto eletrônico. É bom ressaltar que o empregado fará jus, é seu direito de usufruir do intervalo para repouso e alimentação, sendo pré-assinalado ou o próprio empregado assinalando pessoalmente o seu horário de almoço. Cada gestor deve fazer cumprir o intervalo pré-assinalado de seu subordinado. A CLT, por meio do artigo 71, parágrafo 1º, determina qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, é obrigado a ter um intervalo para repouso e alimentação, o qual será no mínimo 1 hora e não poderá exceder de 2. Quanto à duração ultrapassar a 4 horas e não excedente de 6, será obrigatório um intervalo de 15 minutos. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Os empregados que não estão subordinados ao horário de trabalho são os que exercem atividade externa incompatível com a fixação do horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e ficha de registro desses empregados. Exemplo: divulgadores, vendedores externos, entre outros. Os trabalhadores que exerçam atividades externas, a empresa deve provar para a fiscalização mediante documentos que seu colaborador exerce atividades externas. Os empregados que exercem atividades totalmente externa, porém compatível com a fixação do horário de trabalho, deverá aportar uma ficha de horário de trabalho externo, que ficará em seu poder durante o seu trabalho. Exemplo: motorista, office boy, etc. Encargo de gestão. Cargo de gestão é a pessoa que gere um determinado setor da empresa, exercida por diretores, gerentes, chefes de departamento em filial. Empregados com encargo de gestão são identificados pelos seguintes aspectos. Primeiro, com poderes para demitir, admitir e advertir subordinados. Segundo, autonomia para administrar, governar e dirigir. Terceiro, responsável pelos atos de gestão. Quarto,
representação da empresa perante terceiro. Quinto, outros aspectos inerentes ao cargo de gestão. Excluindo os gestores e os que exercem atividades externas incompatíveis com a fixação do horário de trabalho, os demais estão subordinados ao horário de trabalho, sem exceção. O sistema de registro eletrônico de ponto terá um portal que estará gerando arquivo-fonte de dados para o auditor fiscal do trabalho. Perda do repouso semanal remunerado. O empregado que atrasar ou faltar sem motivo justificado terá perda do repouso semanal remunerado. O gestor que for abonar, conforme determina a lei, deve fazê-lo e enviar de preferência no mesmo dia ao departamento de pessoal. Caso contrário, poderá ser aplicado o artigo 11 do Decreto 27.048 de 1949, que regulamentou a Lei 605 de 1949, que dispõe: perderá a remuneração do dia de repouso o trabalhador que, sem motivo justificado ou virtude de punição disciplinar, não tiver trabalho durante toda a semana, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho. O livro busca solucionar dificuldades trabalhistas que o tema requer, explicitando os pontos de maior relevância, como horário de trabalho, jornada de trabalho, repouso semanal remunerado e descanso entre jornadas. São citados vários exemplos práticos para uma maior compreensão do leitor.